Vamos lá. Se vocês ouvirem barulho, é meu cachorro, não liguem, tá? Mas eu tô em casa. Gente, vamos continuar a nossa aula. Nós, a aula passada, vamos conversar. A gente fez uma revisão, não dá para negar. Fizemos uma boa revisão, especificamente nessa revisão. Nós tratamos sobre os crimes hediondos dispostos no Código Penal, consumados ou tentados, e depois vimos crimes hediondos fora do Código Penal. Concordam comigo? Perfeito, né? Ótimo. Fizemos uma boa revisão desses crimes e aí a gente tem que lembrar algo que foi falado no começo. A lei não trouxe uma definição para nós do que é crime hediondo. Ela trouxe um rol. A Constituição falou: a lei trará os crimes hediondos e não houve uma definição. Houve meramente um rol do que são crimes hediondos e os que não são. Além disso, a Constituição também trouxe para nós um outro detalhe. Os 3 T's, que são os crimes equiparados a hediondo: tráfico, tortura e terrorismo. E a gente viu bastante crime hediondo, quais são eles, quais não são. Só que algo que ficou faltante, e aí eu indago. E a gente falou crime hediondo, mas eu pergunto, que parada de crime hediondo é essa? O que culmina? Qual a consequência de ser um crime hediondo? Pois bem, volto a repetir. A consequência, para quem estiver anotando, anota aí, é um regime jurídico mais gravoso. Entenderam? No que culmina a ser um crime hediondo? Nada mais, nada menos do que um regime jurídico mais gravoso. Vejam, vejam. Olhem o artigo 2º. Professora, Oi. é só uma dúvida. Eu acho que ela é meio idiota, mas eu vou perguntar mesmo assim. Todos que são hediondos vai estar na lei sem nenhuma exceção? Ou ele vai ser só um rol taxativo? Ele vai ser Meu só um anjo, rol quem está falando comigo que eu não identifiquei ainda? Fala de é novo. Isabela. Oi, Isabela. Eu acho que eu respondi isso na primeira aula, mas a pergunta é muito pertinente. Veja, obviamente, o crime hediondo, ele culmina num regime jurídico mais gravoso, entendeu? Isto quer dizer que o ius libertatis do agente é tolhido pelo ius puniendi do Estado. Em suma, privação da liberdade. Toda vez que privar a liberdade, princípio da legalidade nele. Princípio da legalidade. Somente é crime hediondo o que está na lei e equiparado o que foi trazido na Constituição. Se a lei quiser trazer uma outra modalidade equiparada, pode até mesmo ser discutido, mas por hora é o que está na lei e os equiparados é o que está na Constituição. Tudo bem? Não, repito, não tem como, pelo princípio da legalidade, haver um crime hediondo que não esteja na lei. E todos estão previstos na lei específica que é esta, 8.072 de 90. Inclusive, Isabela, te respondendo, eu vou até mesmo um pouquinho além. Veja comigo. Até mesmo se vier um crime hediondo hoje, e eu pratiquei esse crime semana passada, não será considerado hediondo, porque por causar restrição no direito de liberdade do agente delitivo, obriga-se a aplicação da anterioridade, da irretroatividade. Todo o sistema penal é aplicado aqui, com certeza. Toda a parte geral do Código Penal é aplicado aqui. Legalidade, anterioridade, retroatividade, dentre outros, tá bom? Não é porque é uma lei específica ou extravagante que a gente vai ignorar os regramentos básicos
principiológicos e da parte geral do direito penal, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Qualquer dúvida, chama aí. Olhem que interessante. Vamos lá. Os crimes hediondos e a lei no que tange aos equiparados, olha que interessante. Ela copiou a Constituição. Artigo 2º traz para nós este regime jurídico mais gravoso. Vamos lá. Os crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Primeira coisa, o hediondo ou o equiparado é insuscetível de anistia, graça ou indulto. E aqui eu pergunto, alguém se recorda o que é anistia, graça ou indulto? Anistia, graça ou indulto, eu lembro vocês, estão previstas no Código Penal, artigo 107. 107. Equivalem a modalidades, vejam, anômalas, anormais, de extinção da punibilidade. Como assim, professora? Lembrem, o direito de punir do Estado, ele é limitado na ordem jurídica. Nós já conversamos muito sobre isso. O direito de punir é limitado no tempo, no espaço, no modo de execução, dentre outras formas. Sempre, direito de punir é limitado. Tudo bem? E aí, nós temos as formas naturais de extinção da punibilidade. Por exemplo, a melhor forma de extinguir a punibilidade é o cumprimento da pena. O cumprimento da pena, tudo bem? Mas nós temos outras formas que extinguem o direito de punir do Estado. Por exemplo, estão no artigo 107. Primeiro exemplo, a morte do agente. Óbvio, se o agente delitivo, o sujeito ativo do delito, aquele que praticou o delito, morreu, como que você vai punir? No céu ou no inferno? Não. O direito de punir do Estado é limitado pela morte do agente. Tudo bem? Nós temos diversas modalidades de extinção da punibilidade. Dentre elas, nós temos a anistia, a graça ou indulto. Vamos fazer uma revisão. Vamos lá. O que é a anistia? Professora, Oi. é que eu vi que você não tá gravando a aula. Aí eu te avisar. Eu tô gravando a aula sim. Tá, mas é que não tava aparecendo. É que eu gravo a aula por um outro programa, tá bom? Ah, não. Tudo bem. Tá, obrigada. Nada. Vamos lá. Eu nem sei gravar pelo Zoom, mas depois você me ensina. Vamos lá. Anistia, graça ou indulto? Quem já ouviu falar em anistia, se liga. Você ouviu falar em anistia relacionada a crime político, a anistia, a ditadura militar. Lembra disso? Ah, os anistiados, a ditadura militar. E aí você se liga, existe essa expressão que já é do teu conhecimento lato, do teu conhecimento geral, anistia. Por quê? Anistia, gente, é uma forma de extinção da punibilidade em que ela é bem legal, porque ela é feita, ela é posta por lei federal. Lei federal, sim, demanda autorização do Congresso, sanção do presidente da República, lei federal. Mas olhe, esta lei federal, ela se refere ao fato delitivo. Normalmente, ela diz respeito a crime político, é o perdão de crime. O legislador, por meio da lei, perdoa o fato delitivo,
o que ocorre normalmente no que tange a crimes de cunho político. Óbvio, nada impede que venha uma lei e anistie outro fato, não necessariamente político, mas o comum é que esse perdão do fato delitivo seja em relação a crime político. Aqui é importante observar que se perdoa o fato, abrangendo todos os seus agentes. O perdão é sobre o fato e não sobre a pessoa. Obviamente, por ser em relação ao fato, abrange todos os seus agentes. Porquanto, eu pergunto, crime hediondo pode ser anistiado? Jamais. Não é cabível a anistia. Olhem, regime jurídico mais gravoso. Por sua vez, nós temos aqui também a graça versus o induto. E aqui é interessante ver que são duas formas de extinção da punibilidade que elas são um pouquinho parecidas. Por quê? Porque elas não vêm por meio de lei federal, mas sim por meio de decreto do presidente da República. Decreto do presidente da República, em que se concede o perdão, né? Na verdade, o perdão da pena. Vejam, na anistia, eu quero que vocês vejam, é o perdão do fato delitivo. Na graça e no induto, é o perdão da pena em relação ao agente. Você olha a pessoa e não o crime. Você olha a pessoa, tudo bem? Você olha a pessoa e perdoa a sua pena. Enquanto na anistia, você perdoa o fato. A título de curiosidade, a anistia, meus amigos, ela extingue o fato delitivo por completo, apagando os efeitos da condenação penal, tanto primário quanto secundário. O agente volta a ser primário, propriamente dito. Aquela condenação criminal deixa de existir. Enquanto na graça e no induto, o decreto perdoa apenas a pena do agente. O reflexo é meramente na pena, persistindo a condenação. Logo, se cometer novo crime, é sim reincidente. Tudo bem? Então, nós temos... Qual a diferença? A diferença é que o induto, ele é coletivo. É um perdão da pena em relação a todos os agentes que praticarem, que estiverem, melhor dizendo, todos os agentes que estiverem nas condições estabelecidas no decreto. Basta que os agentes preencham os requisitos no decreto e terão o perdão da pena, que pode ser total ou parcial. Por sua vez, a graça é individual, é específica em relação àquele agente delitivo, não se estendendo a nenhum outro. A graça deve ser requerida pelo próprio agente, por exemplo, em razão de algum comportamento excepcional. Ele requer a graça, o qual poderá ser feito por meio do presidente da República. Por sua vez, o induto é dado de maneira ex officio, sem provocação. Todo final do ano existe aquele induto coletivo. Não sei se vocês já ouviram falar do decreto de Natal, o induto coletivo. O presidente pode fazer outros,
mas a regra básica é o perdão da pena total, que é o induto propriamente dito, ou parcial, chamado comutação, no tocante à modalidade coletiva. A graça já seria individual. Para fazer um adendo, mutatis mutandis aí, para vocês entenderem, não sei se vocês já viram, mas nos Estados Unidos se utiliza essa graça, obviamente, fazendo comparativos aí distintos, né? Sabendo que são ordenamentos totalmente distintos, mas não sei se vocês viram, a Kim Kardashian, não sei se é assim que fala o nome dela, ela foi pedir uma espécie de graça para o Donald Trump. Ela sentou, marcou uma reunião com o Trump e pediu para que uma mulher condenada à pena perpétua por um crime análogo, como se fosse um crime de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas, em que ela cumpria décadas de condenação, prisão perpétua. Ela falou: ô Trump, dá uma olhada aí nessa mulher, por quê? Porque ela já cumpriu muita pena, ela tem ótimo comportamento e não é justo. Ou seja, fazendo um adendo, um comparativo, verifica-se que seria nada mais, nada menos do que uma graça. Tudo bem? Para vocês entenderem. No Brasil, nós não temos o hábito do uso da graça, mas o induto sim vem todo ano. Nada impede que venha em outras oportunidades além do Natal, mas essa não é a regra, tá bom? Inclusive, esses tempos foi dado um induto no Dia das Mães coletivo para todas as condenadas por tráfico, permitindo a comutação, o induto parcial da pena. E aí as presas começaram a falar assim: ó, doutora, vê se eu tenho direito ao induto da mãezinha, que foi o nome que elas deram, tá bom? Mas vejam, então nós temos modalidades que extinguem a punibilidade: a anistia, a graça e o induto. Novamente, eu peço para vocês que estão estudando direito efetivamente, estão compromissados com o estudo, depois darem uma olhada. Anistia, lei federal, perdoa o fato, extingue efeitos da condenação, a pessoa volta a ser primária. Graça e induto, decreto do presidente da República, é o perdão do agente, apenas em relação à pena. Um é individual, o outro é coletivo. Vale a pena dar uma olhadinha, mas saibam, estas três formas de extinção da punibilidade não são passíveis de serem incididas no caso de crime hediondo ou equiparado. Logo, tráfico cabe induto? Não. Homicídio qualificado cabe anistia? Não. Terrorismo cabe graça? Não. Por quê? Porque possuem um regime mais gravoso, sendo vedado estas três modalidades de extinção da punibilidade. Outro detalhe, inciso 2, eu vou pedir para vocês colocarem um asterisco. Por quê? Porque eu tô vendo isso aqui ser descumprido. Olhem que interessante. Fiança. A literalidade da lei impõe que o crime hediondo ou equiparado não cabe fiança. Só que vejam, isto foi alterado em 2007. Antes, e aqui você tem que saber o histórico, antes era vedado a liberdade provisória por completo. Depois de 2007, foi alterado para vedar meramente a fiança. Ô professora, tô boiando.
Peraí que agora eu vou ter que fazer uma breve explanação de processo penal com vocês. Mas é bem legal a gente falar disso, porque a partir de então vocês conseguem entender um pouco do que vocês veem na TV. Gente, larga a caneta, larga o lápis comigo. As pessoas podem responderem a um processo presa ou ao processo em liberdade. A regra, o que diz a Constituição Federal, é o princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência. Como regra, a pessoa deve ter o direito de responder o processo em liberdade, até mesmo porque o efeito da condenação, a pena, advém do trânsito em julgado. Isso foi muito discutido recentemente, até mesmo no caso Lula, pelo Supremo. Tudo bem. Então, nós temos a regra: responder o processo em liberdade e ter uma pena após o trânsito em julgado. Todavia, pode ocorrer que, em determinada situação fática e processual, se vislumbre a necessidade efetiva de que a pessoa responda ao processo presa. Por quê? Efetivamente, porque, a grosso modo, aquela condição fática e processual demanda a prisão, ou para garantir que ela não cometa mais crimes, ou porque ela é perigosa, ou para garantir que ela não fuja, ou para garantir que ela não ameace testemunhas, dentre outras. Vejam, a prisão processual, chamada também de prisão preventiva, ela é exceção, somente podendo ser aplicada caso for verificada a sua necessidade concreta. Nesses exemplos que eu passei para vocês. Isso porque, obviamente, há o perigo da demora. Ora, se esperar o processo até o final, pode ser que essa pessoa tenha corrompido testemunhas, tenha comprado peritos, tenha ameaçado testemunhas, tenha fugido, tenha matado 10, dentre outros. Tudo bem? É igual, eu gosto de fazer um comparativo, é igual às tutelas de urgência, emergência do processo civil, que o TIS explica essas porcaria para vocês. Olhem, eu quero discutir uma ação de alimento. Agora, imaginem que eu tenho um filho de 1 ano. Se eu for discutir o alimento até o trânsito em julgado da ação de alimentos, o meu filho vai estar com 5 anos. E nesses 4 anos? Aí ele morre de fome? Não. Por quê? Porque existem requisitos processuais aferidos no caso concreto que permitem que seja incidida essa tutela, da mesma forma em que é permitido que haja uma prisão preventiva. Ocorre que a Lei das Prisões, a 12.403 de 2011, a Lei 12.403 de 2011, ela foi categórica, porque antes havia como regra assim: prisão preventiva, liberdade, e raras às vezes uma possibilidade de fiança, pequenina às vezes. Prisão preventiva, liberdade, e raras às vezes uma fiança. Antes de 2011. Depois de 2011, nós tivemos a incidência de diversas medidas que substituem uma prisão preventiva. Exemplo: monitoramento eletrônico, entrega de passaporte, proibição de se aproximar da vítima, proibição de sair da comarca, proibição de frequentar outros lugares. E aí
também a fiança. Vejam, hoje a literalidade da lei permite em que entre a prisão preventiva e responder o processo em liberdade, entre a prisão e a resposta do processo em liberdade, há um leque de outras medidas que substituem a prisão. Portanto, começou-se a questionar. Mas quem está na evolução desta ordem jurídica começou a ser questionado. Quem responde a crime hediondo não pode responder o processo em liberdade? Isto é inconstitucional. Porque o que se veda é meramente, dentre as diversas medidas cautelares que podem substituir a prisão, e o que a Constituição vedou foi fiança. A Constituição vedou a fiança e a literalidade do artigo 2º, inciso 2, repetiu, fiança. Logo, aquele que responde a um crime hediondo pode responder em liberdade? Resposta é sim. Tanto que ele pode ser monitorado eletronicamente, tanto que ele pode ter outras medidas como entrega de passaporte, dentre outras. A única medida vedada é a fiança. Tudo bem? A única medida vedada para que ele responda em liberdade é a fiança. Só que aí, hoje, o que a jurisprudência vem questionando, e eu estou vendo decisões, é que está sendo dado fiança sim, desde que cumulada com outras medidas. Exemplo, monitoração eletrônica, tornozeleira, junto com fiança, certo? E eu já vi até mesmo pessoas que respondem ao tráfico de drogas, serem liberados, terem liberdade mediante fiança. Por quê? Ora, se você pode responder em liberdade com proibição de sair de casa no fim de semana, com proibição de se chegar perto de pessoas, por que não a fiança alta, que é uma medida que dói mais no bolso? Então saibam, fiança, se você fizer uma prova seca, não é cabível no caso de crime hediondo ou equiparado. E a liberdade provisória? A liberdade provisória é. E outras medidas são cabíveis. A única que foi vedada é a fiança. Só que se você for fazer uma prova mais apurada, com maior rigor, maior conhecimento, existe hoje questionável discussão se poderia incidir fiança em crimes hediondos, tal como eu já vi ocorrer em relação ao homicídio e relação a tráfico. Mas saibam, prática versus teoria. Na prática, ok. A teoria é que não é cabível. Tudo bem? Então, cuidado. Tem gente que confunde fiança com liberdade provisória. Tem gente que confunde fiança com responder a processo preso. É comum que pessoas que respondam crimes hediondos ou equiparados estejam em liberdade, desde que não seja por meio da medida de fiança. Mais outra, exemplo, tornozeleira eletrônica. Vamos lá. Outro detalhe, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Gente, aqui é bem interessante também. O parágrafo 1º diz que a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.
Vejam. Isto veio com a Lei 11.464 de 2007. Antes, estão me ouvindo? Ó, eu vou dar uma paradinha e a gente já volta, para daí não cortar. Só um pouquinho. Eu já jogo a janela de novo.